garantir a seleção adequada do tamanho, forma e tipo de prótese de mama para cada paciente, levando em consideração suas características anatômicas e objetivos estéticos. Bom, o cirurgião, na hora que ele se depara com a paciente e tem o desejo de pôr um implante de silicone, a primeira coisa que a gente faz é medir, né? Então, fazer a medida da largura do tórax, da largura da mama, para cima, para baixo, diagonal, de um lado para o outro. Qual que seria, ou quais seriam os tamanhos proporcionais para aquela paciente? Porque tem aquele proporcional que fica um pouquinho menor, o proporcional que fica médio e o proporcional que fica grande. Então, não tem o tamanho ideal, né? Existem alguns tamanhos que ficariam proporcionais ou não. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a paciente conversar com o cirurgião. Por quê? Muitas das complicações que podem acontecer na cirurgia ou no pós-operatório podem estar relacionadas com excesso de volume. Então, assim, você fala assim, pelas suas medidas, vou dar um exemplo qualquer, tá? O ideal seria você pôr 350 a 400, né? Nesse range aí. Doutor, mas eu queria pôr 600. Dá pra pôr? Dá. Você vai ficar desproporcional. Você quer, orienta, tudo certinho, como é que vai ficar o resultado? Não, é isso que eu quero. Então, o que pacientes com implantes desproporcionais para aquele corpo podem ter de complicação? Maior risco de sangramento, maior risco de alteração de sensibilidade, abrir ponto. Aí se abre ponto, às vezes contamina o implante, tem que tirar o implante, e por aí vai. Então, desde que você escolha um tamanho que está dentro do que o médico indicou como proporcional, a sua chance de ter complicações, elas existem, mas são bem reduzidas. Então, a primeira coisa é a medida. A segunda coisa que a gente vai avaliar, que também é muito importante, a expectativa da paciente. Sim. Né? Com certeza. Será que se eu propor um implante desse tamanho, eu vou conseguir atingir o que ela tem de desejo? Então, tudo isso é uma conversa muito franca que tem que existir, né, entre o cirurgião e a paciente. Tendo tudo isso alinhado, o tamanho que ela escolheu, junto com a expectativa, vai ter um bom resultado, vai ser o que ela quer, aí a cirurgia está indicada. Meninas, esse ponto que o Dr. Lucas colocou aqui, ele é muito importante, tá? E por que a gente fala que é muito importante? Porque a gente sabe que a informação, né, ela circula, né, principalmente hoje, rede social, internet. Todo mundo tem muita informação, principalmente falando também de cirurgia plástica. E aí você, além da informação que você tem disponível, né, para você buscar essa informação, você também tem aquelas pessoas ali do seu convívio, suas amigas, ou um parente, uma parente que colocou ali prótese e que às vezes você olha para aquele resultado, pode estar um resultado muito bonito para aquela pessoa, né? E você se imagina no lugar dessa pessoa. Porém, é muito importante dizer que cada pessoa é única, tá? Então, assim, a importância da consulta com o especialista está justamente aí, tá? Para que ele possa te avaliar e ver qual é o melhor resultado que ele pode te entregar, né? Não adianta você pegar e falar assim, não, olha, eu quero. Tem muita gente por aí que quando você chega assim, fala assim, eu quero, a pessoa vai lá e coloca o que você quer. Só que aí pode acontecer tudo isso que o Dr. Lucas falou, né? Complicações, às vezes abre ponto, você tem que tirar prótese, e aí para você tirar a prótese, né, porque infectou a prótese ou coisa do gênero, você vai ter que esperar 6 meses para recolocar essa prótese. Então assim, tome muito cuidado, você pode sim ter uma estimativa, né? Você pode chegar na consulta aqui e falar assim, doutor, sabe o que é? Eu estava pensando num volume X. Se o doutor te avaliar, né, e ver que é possível, ele vai colocar, sem problema nenhum. Mas na condição de profissional, se ele olhar para aquilo que você está supostamente querendo, né, ele tem como obrigação de profissional dizer para você assim, olha, não vai ficar bom, você corre risco disso, né? Esse é o papel tanto da Silicone Center quanto dos médicos que atuam aqui conosco, tá? Preservar a sua segurança e garantir um bom resultado, não é isso, doutor? Exatamente, né? Então, assim, o que acontece às vezes de muito comum na consulta, vem um paciente, aí a gente discute e tal, e decide lá, por exemplo, um implante de 350. Ela prova no espelho, olha de frente, de lado, de cima, de baixo, ficou feliz com esse tamanho, tá bem indicado, vai para casa. Aí passa umas semanas, ela volta num retorno. Doutor, queria pôr 400. Aí eu sempre pergunto, mas o que aconteceu nessas semanas? Porque você decidiu, olhou de frente, tudo quanto é ângulo, e agora você quer aumentar ou às vezes diminuir, né? As duas coisas podem acontecer. O que aconteceu? E aí sempre tem uma história. A amiga minha falou, eu vi na internet de uma menina que postou o mesmo tamanho, não gostei. Então o que você falou é muito verdade, né? O tamanho do implante, ele é um fator só que vai determinar, dentro de vários fatores, um resultado, né? Então, o quanto de peito existe antes da cirurgia, como é a flacidez da pele, se é baixa, alta, média, se a glândula é mais dura ou mais molinha antes da cirurgia, as medidas todas, a altura, a largura do tórax. Então, assim, tem uma infinidade de fatores que vão ser observados pelo cirurgião que vão determinar se aquele peito vai ficar de um jeito ou de outro. Então, não é só, 300 ml vai ficar com esse peito, né? Então, tem que ter muito cuidado, às vezes, com isso. O que importa é o que você vê no espelho na consulta, né? E se você gostou de estar no espelho, é aquilo que você vai ter, né? Não é foto da internet da amiga que vai ser
ser diferente ou igual. Lei do engano, meninas. Pensem sempre numa coisa, tá? Vocês são únicas, tá? Então, se tratem como únicas. É muito importante isso, tá? E passe na consulta com o especialista.